Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos juntos, aprendendo através da poderosa Palavra de Deus. Esse é o nosso canal, com o presbítero Sérgio Santos. Hoje o Senhor tem uma palavra tremenda para mim e para você. A palavra do Senhor declara hoje, adorando na tribulação. Adorando na luta, na dificuldade. Como é que se consegue isso? Através da palavra do Senhor. Convido você agora, brevemente, vamos abrir a Santa Palavra no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, homem de Deus, capítulo 3, depois de Naum, antes de Sofonias. Convido você a abrir a Santa Palavra Abacuque, capítulo 3, apenas 2 versículos, versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor grande, ó Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o mantenedor, Senhor, de todas as coisas. Graças te damos pela Tua unção, pela Tua graça. Faz segundo a Tua vontade, que a Tua palavra possa nos despertar. Amém. O tema hoje é maravilhoso, adorando na tribulação. Você pode agora se perguntar, por exemplo, você estando desempregado, você pode dizer: como eu posso adorar desempregado? Você também no leito, enfermo, acamado, no hospital, eu não sei. Você também pode estar agora questionando e com essa dúvida: como eu nessa situação, sem saúde, posso adorar? Você também pode estar em uma situação onde não existem opções e você se sente sem forças, desanimado. Mas a palavra do Senhor, ela é acima de toda tribulação. Então acompanhe comigo. Estamos aqui num texto maravilhoso desse homem usado por Deus, Abacuque. Você pode perguntar: quem é Abacuque? Abacuque é um profeta. Ele é contemporâneo ao profeta também conhecido como Jeremias, o profeta chorão, o profeta fiel. E Abacuque, o nome dele é maravilhoso, porque o nome Abacuque significa abraçado ou aquele que abraça. E esse nome tem tudo a ver com o profeta, porque o profeta aqui, ele viveu num período que o povo de Israel, a tribo de Judá, o reino de Judá, estava longe dos caminhos do Senhor. Judá estava cometendo idolatria, adorando falsos deuses. Judá estava com muita violência, matando, as mãos sujas de sangue. Judá estava profanando, ou seja, não tinha respeito para com nada, para com a criação, para com o próximo, para com o lugar consagrado a Deus. Então nós vemos que esse homem aqui, como fala na Bíblia, Abacuque, o 8º livro da coleção dos profetas menores, mas se chama profeta menores, é na qualidade não, irmãos, é na quantidade do que ele escreveu. Se nós formos ver, Isaías passa dos 50 capítulos, e nós vemos que a quantidade do profeta Abacuque foi menos, por isso que nós chamamos e é conhecido na teologia como profeta menores. Mas assim como Deus usa o profeta Isaías, o profeta Jeremias, ele também usa
de forma igualmente justa, na qualidade, porque assim como o Senhor usou Abacuque, ele usou também os demais profetas de maneiras diferentes. Quando nós voltamos aqui para Abacuque, o livro de Abacuque, que tem 3 capítulos, ele tem um propósito. E o propósito é tratar sobre o pecado, aquilo que na Bíblia, no texto, chama de iniquidade. Porque o povo era mau, o pensamento, as intenções, a sensação, a adrenalina do povo era só para praticar o mal, nada de bem. E nós vemos isso rapidamente no capítulo 1. Quando nós abrimos a palavra, só para você acompanhar rápido, o capítulo 1 de Abacuque, no capítulo 1, falta de arrependimento. O profeta está muito incomodado, porque o povo está com muita violência e o povo não se arrepende. O povo causa destruição, violência, não respeita a Torá, a lei de Deus. E o profeta Abacuque, ele fica indignado, porque o Senhor não responde, mas a palavra do Senhor nos mostra que mesmo o Senhor em silêncio, o Senhor está trabalhando. E nós vemos que lá no capítulo 1 ainda, o Senhor deixa claro que vai usar um povo mau como vara. O Senhor vai usar um povo chamado os caldeus como vara para disciplinar o povo de Israel, Judá. Quando nós chegamos, acompanhe comigo no capítulo 2, depois de tanta persistência de Abacuque, mas não é no meu tempo, não é no teu tempo, o capítulo 2 mostra que Deus é soberano, ele não age nem adiantado nem atrasado, ele age na hora certa. Então, quando nós vamos para o capítulo 2, você pode olhar o capítulo 2 logo do início. Deus responde a Abacuque, responde ao profeta, fala com o profeta. E o Senhor declara que o justo viverá pela fé. Pode ler o capítulo 2 de Abacuque. O Senhor começa a animar Abacuque. Olha, Abacuque, é verdade que os caldeus vai tomar a casa, vai tomar os lugares de honra do povo de Judá, porque eles têm pecado, mas fica sossegado. Capítulo 2 a gente vê isso. Porque o justo viverá pela fé. Quando o Senhor fala que o justo viverá pela fé, ele está dizendo a Abacuque que todo aquele que confia no Senhor, porque fé é isso. Você não vê, mas você está acreditando que vai acontecer. É como fala Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, viver pela fé é você ter convicção que o milagre vai acontecer, mesmo você não vendo, mesmo a situação sendo contrária. Então, no capítulo 2, o Senhor responde. E o Senhor fala que o justo viverá pela fé e os perversos, no dia do juízo de Deus, eles pagarão pelo seu pecado. E o Senhor continua no capítulo 2. O Senhor fala que o castigo do homem mau, do mentiroso, do assassino, daquele que pratica todo tipo de pecado e maldade, aquele que é profano, que fala falso testemunho, que consegue impulsionar contenda, briga entre irmãos, a sua porção será certa a todo invasor, isso falando no texto e falando hoje para nós também. Toda tirania e vaidade, toda idolatria será castigada, como nós vemos aqui no capítulo 2 de Abacuque. Agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, nós vemos a oração de Abacuque. O Senhor começa a falar no capítulo 2 com Abacuque, e no capítulo 3 o profeta ele começa a orar. E essa oração você vai acompanhar
mais uma vez comigo. Ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3, 17, 18. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18, Abacuque 3, 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor fala comigo agora e contigo em 2 versículos, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. O Senhor, Ele tem orientações valiosas para mim e para você. E essas orientações vai te mostrar e me mostrar que é possível adorar ao Senhor na adversidade, na dificuldade, na tribulação. Quando nós chegamos no versículo 17, fala ainda que a figueira está falando de uma árvore que produz figos. E o alimento, o figo, ele é rico em fibra, ele é maravilhoso. Mas só que nós estamos aqui falando da figueira de forma simbólica. Aqui no texto, figueira não floresça, ela simboliza que nós devemos estar alertas. Simbolicamente também simboliza a figueira lugar de descanso. Pode ver que o profeta ele começa ainda que a figueira não floresça. Você já viu um pé de árvore? Quando ele não floresce, fica aquelas galhas secas. Em um dia abrasador com o sol na sua intensidade máxima, onde você vai se abrigar do sol? Então, a figueira aqui simboliza também lugar de descanso. Além de ter o alimento, que é o figo. Quando nós chegamos aqui ainda no texto, volte para Abacuque 3,17, ainda continua. Nem haja fruto na vide. A videira, para meu entendimento e para o teu, ela produz o quê? Uva. O termo videira aqui simboliza prosperidade, simboliza alegria. Na cultura antiga, hebraica, judaica, a videira, o vinho, simbolizava isso. Não é o vinho de hoje que é industrializado com X teor de álcool, não. É aquele vinho que é a uva, é pisada no lagar e a sua fermentação acontece naturalmente, o suco de uva. Então nós vemos aqui que a videira simboliza prosperidade, alegria. Mas ainda continua e volte rapidamente para o texto. O profeta continua. Ainda que o produto da oliveira minta. A oliveira, ela produz também um fruto, que nós conhecemos como a azeitona. E a azeitona, ela produz um excelente, como nós sabemos, azeite. E o azeite ele é bom para controlar várias taxas do nosso organismo. É bom para o colesterol, é bom para o coração, é bom para a pele. Ou seja, mas simbolicamente o que simboliza a azeitona? A azeitona aqui no texto bíblico, Abacuque 3,17, simboliza unção. Aí você que está aí do outro lado, escutando o canal maravilhoso, unção significa virtude, poder de Deus. Eu posso te dizer que a paciência é uma unção, é uma virtude. Porque no mundo no qual nós vivemos hoje, nem todo mundo tem paciência. As pessoas são muito impacientes e elas se estressam com facilidade quando tendem a demorar um certo tempo. Mas aqui no texto, a oliveira que produz a azeitona, ela simboliza aqui, como está na Bíblia, unção. E essa unção vem do Espírito Santo. E nós vemos também, acompanhe o texto, Abacuque 3,17, ainda fala, e os campos não produzam mantimento. Quando fala de mantimento aqui no texto, está falando falta de renda.
falta de emprego, o poder aquisitivo, você não tem como ganhar dinheiro para manter a sua casa, para manter o seu empreendimento. Então nós vemos aqui que mantimento simboliza isso, falta de renda. E continua ainda no versículo 17: e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Significa o quê? Quando as ovelhas são arrebatadas do aprisco e não haja gado nos currais. Significa literalmente que o amanhã, o dia que vai vir ainda, significa que o futuro não vai ter comida. E não tendo comida, consequentemente, não tem vida. Nós vamos agora rapidamente para Romanos 8,35. Quando nós abrimos Romanos, você pode abrir junto comigo 8,35. A palavra do Senhor fala ao meu e ao teu coração. Romanos 8,35 fala uma palavra tremenda para aquele que é adorador. Romanos 8,35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Eu posso te garantir no versículo 39 que nada nos separará do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem espada, martírio, morte, nada nos separará do amor de Cristo. Quando nós vamos agora, volte comigo para Abacuque, capítulo 3, e o último versículo que o Senhor traz para nós encerrarmos aqui a poderosa palavra no dia de hoje. Abacuque, capítulo 3, versículo 18, o profeta ele continua dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo que todavia se alegra no Senhor. Se você está prestando atenção, ele fala em alegria. Alegria é um sentimento. E esse sentimento, ele é conhecido como emoção. E essa emoção, alegria, é um estado de quê? É um estado mental e um estado físico de contentamento, de satisfação. Então, o profeta ele começa no contexto, em Abacuque 3,17, a declarar que ainda que não tenha alimento, ainda que não tenha descanso, ainda que falte todas as coisas, ele se alegrará, ele terá satisfação, a sua mente estará emocionalmente em um estado de gozo. No Salmo 116:11, se você abrir, o salmista fala: na tua presença a plenitude de alegria. Trazendo para Abacuque, a alegria de Abacuque não é o figo, não é a uva, não é a azeitona, não é a ovelha, não é o gado, embora todas essas coisas sejam fundamentais para a nossa necessidade básica. Mas a alegria de Abacuque, como fala no Salmo 116:11, é a presença do Senhor. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. E alegria, nós sabemos o que é. É regozijo. É você estar muito alegre. Então, Romanos 14:17 também fala que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, em Romanos 14:17, nós vemos que para que eu tenha alegria mesmo na luta, na dificuldade, é preciso eu ter quem? A presença do Senhor na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus na minha mente e no meu coração.
Então, o profeta Abacuque, mesmo na tribulação, no versículo 18, volte comigo, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia é uma conjunção da falta, porque no contexto ia faltar tudo isso, ou poderia faltar. Mesmo assim, a alegria nele é o Senhor. E ele ainda diz: exalto no meu Deus, o Deus da minha salvação. Eita, que coisa linda! Ele exalta. Significa dizer que ele está regozijado. Regozijar-se é um sinônimo de alegria, que significa alegrar-se muito. Salmo 68:3, alegrar-se na presença do Senhor. A tribulação é passageira. E mesmo assim o profeta sabia que a tribulação ia fortalecer ele. Ele seria moldado, porque na tribulação ele ia orar, buscar mais a presença do Senhor, e lá na frente ele iria ajudar aqueles que viriam a passar pela mesma ou situação semelhante. E ele continua: Deus da minha salvação. Quem é o Deus da minha salvação? É Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas. Abra. Nós vamos abrir agora Lucas 19, versículo 9. Lucas 19, 9. Jesus entra na casa de um cobrador de impostos. O nome dele era Zaqueu. E esse Zaqueu, segundo a Bíblia, ele tinha defraudado. Ele não era íntegro, não era honesto. Você pode até estar dizendo: na minha cidade também tem políticos que não são honestos. Não vamos entrar no mérito. Mas eu quero te dizer que quando esse publicano, esse cobrador de impostos, teve um encontro com Jesus, está lá em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 9, ele se arrependeu. E ele, na frente de todos, disse que devolveria a quem ele tivesse defraudado, roubado, 4 vezes mais. Então nós vemos que Jesus continua no versículo 10, Lucas 19, 10, Jesus diz: este também é filho de Abraão. A salvação entrou na vida desse homem. E a salvação é quem? É Jesus. Jesus é aquele que salva todo aquele que clama. Todo aquele que no meio da tormenta adora Ele. No meio da tempestade, Jesus vai lá e fortalece. Jesus é a nossa redenção. Redenção é libertador. É aquele que resgata da escravidão. Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 13. Jesus nos liberta. Então nós vemos como fala que Abacuque declarou no texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo faltando tudo, faltando alimento, faltando as necessidades básicas, o que é que eu e você devemos fazer? Aplicação para nós: fazer o que Abacuque fez. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, para nós encerrarmos, nós devemos fazer como o profeta Abacuque. Quando vier a tribulação, você começa a adorar, começa a obedecer a sua santa palavra, e o milagre vai acontecer. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.